Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Ford Ranger Limited 2024, motor V6 turbo diesel com 250 cavalos, versão topo de linha. Esse carro que está exposto aqui na Ford Globo, em Balneário Camboriú, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo chegou para transformar o mercado de picape médias. Faróis em Full LED, câmera 360 graus, sistema de segurança com pré-colisão e frenagem autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, acendimento alto e baixo dos faróis comutativo. No interior do carro, nós temos muito espaço por conta da nova plataforma, entre estes maiores, nova motorização, realmente tudo novo nessa geração atual agora da nova Ranger. Painel digital, uma multimídia de 12 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes da nova Ford Ranger 2024, partindo aqui da frente do modelo, dos faróis. Todo o sistema de iluminação é em LED, exceto a indicação de seta, que é halógena. Luz de condução diurna, que é esse filete que contorna toda a parte do farol, que realmente fica bem marcante. O interior, os detalhes em acabamento preto fosco, e aqui nós temos acendimento automático, farol alto e baixo comutativo, tudo em LED. Mais abaixo nós temos esses vincos, que são bem pronunciados, como vocês podem ver, e temos 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel e na multimídia, um item de segurança interessante que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Detalhe com essa peça aqui em detalhe preto fosco, com as aberturas aqui, como vocês podem ver, com um detalhe lá fundo, e também toda essa parte cromada, onde temos localizado o farol de neblina em LED. Aqui mais à frente nós temos todo esse detalhe com essa peça na cor prata, e aqui a abertura de ar da grade inferior com uma abertura bem maior, com os detalhes em preto fosco. A sua grade superior já tem um detalhe todo mais avantajado aqui à frente, com toda essa parte cromada, com as aberturas de ar aqui também que ficam bem detalhadas em preto fosco. Lembra muito a Ford 150. Aqui temos câmera 360 graus, o logo aqui bem avantajado da parte da Ford. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema ADAS do carro, que é completo. Pré-colisão com frenagem autônoma, mudança de faixa involuntária e também ACC com controle de velocidade cruzeiro adaptativo e acendimento alto e baixo do farol comutativo para trazer mais segurança. Os vincos da parte do capô saindo lá de cima, terminando aqui à frente, que realmente fica bem marcante aqui no modelo. E agora eu quero mostrar o motor da Ford Ranger. A sua motorização nessa nova geração do modelo chegou com novidades. Uma nova motorização 3.0 turbo V6 com 250 cavalos, torque de 61,2 kgfm a 3.250 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com injeção direta e utiliza a correia dentada e bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático de 10 velocidades do tipo eletrônico. Ela necessita do uso do Arla 32 por conta da legislação do Procon VL7 nessa nova motorização no modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Ford. No capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído do interior da Ranger, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que aqui nessa nova geração tudo é novo no modelo. Rodas diamantadas, das bordas vindo até o centro, a pintura em preto fosco, o perfil dos pneus 225/55, roda de 20 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da nova Ranger,
que mede 5,37 metros de comprimento, vão livre de solo de 23,5 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe em preto fosco, para facilitar para que você suba no veículo, pois realmente é um carro alto. Para-barro tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo, o entre-eixo do carro aumentou, uma nova geração e realmente ficou bem maior. O detalhe aqui, ó, com toda essa parte fazendo todo o contorno na caixaria de roda, que fica bem marcante. A inscrição V6 com detalhe cromado, com essa peça em preto fosco e a inscrição Limited aqui ao lado. E esse detalhe com a silhueta bem marcante da primeira porta até a segunda porta, que realmente fica bem detalhado. Aqui nós temos o detalhe na coluna A em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, repetidor de seta, rebatimento eletrônico, câmera 360 graus, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, realmente bem completa. Todo esse detalhe aqui em cromado, assim como as maçanetas, aqui esse detalhe da coluna A terminando lá na coluna C com a parte em preto fosco e a coluna B com esse detalhe também aqui em preto fosco, rack de teto com esse detalhe preto e também prata, fica bem marcante aqui no modelo. Novidade aqui, suspensões do tipo feixes de mola para lida, para o bruto, uma nova geração, como vocês podem ver, ó, todo o detalhe aqui do acabamento na parte do chassi dessa nova plataforma. E olha que bacana esse detalhe do Santo Antônio, praticamente aqui interligado, junto com essa parte aqui com detalhe prata, que é funcional para poder passar as amarrações, a inscrição 4WD e o detalhe aqui, ó, com esse degrau para você facilitar para pisar, para subir sobre a caçamba. Isso é um detalhe bacana também, que eu quero abrir imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam aqui com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel e na multimídia, um item de segurança interessante que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe cromado, os degraus para que você suba aqui na parte da caçamba de uma forma mais fácil, com detalhe em preto fosco. As lanternas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, exceto a luz de indicação. E aqui a parte bem marcante na parte traseira, com a indicação de ré dos dois lados, direito e esquerdo. A inscrição Ranger, com todo esse detalhe que fica bem marcante com a silhueta, com a inscrição Limited. E aqui você nota essa parte traseira, ela é bem mais volumosa, bem mais robusta o detalhe. Toda a parte aqui em preto fosco, onde temos terceira lanterna de frenagem que é em LED, que ao invés de ficar posicionada mais acima, fica na tampa traseira, colocando a carga, não vai tampar a visibilidade. Isso é bem interessante, com esse detalhe aqui em preto fosco. Aqui a parte para fazer a abertura da tampa traseira, ó, e vocês percebam, ele é bem leve para poder fazer a abertura aqui, todo o acabamento aqui com plástico rígido para trazer mais durabilidade, uma tomada 12 volts para 180 watts, iluminação em LED tanto do lado esquerdo e direito, e o detalhe, capacidade de carga 1023 quilos, e olha, fecha bem leve, realmente é um diferencial. A inscrição com o logo Ford, câmera 360 graus com a parte traseira, que depois eu mostro para vocês lá no interior. Mais abaixo aqui nós temos a quinta roda, que é o mesmo perfil do carro, não vai mudar nada, e rodas em alumínio, isso é um detalhe bacana. Parte aqui também com assistente de reboque, assistente eletrônico, capacidade de carga para 3.100 quilos e assistente também para trailer. Então ela vai fazer toda a assistência eletrônica ali para você que está puxando ali no engate. Ela vai ter também assistente de reboque com frenagem mais brusca, ventos laterais, para te auxiliar num todo para você que está utilizando o modelo. Assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS, e novidade, freios a disco nas 4 rodas e o pacote de segurança com 7 airbags. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 3,27 metros de comprimento, realmente uma nova geração, trazendo mais espaço para a segunda fileira do banco traseiro. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, tem a alça para facilitar para que você suba no veículo, junto com o estribo, pois realmente é um carro alto e facilita, ó, praticamente aqui 4 dedos para vocês verem essa questão do espaço no modelo. O teto, ele é cinza, com as alças aqui no teto, iluminação aqui em LED, o detalhe com portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro,
O detalhe aqui com saída de ar-condicionado para quem vem na segunda fileira, com tomada USB do tipo C e tipo normal, traz mais comodidade para quem vem aqui atrás. O carpete aqui, como vocês podem ver, todo emborrachado, revestimento do banco aqui em couro, com essa parte mais lisa e os detalhes aqui com a linha que fica bem marcante na parte da costura. Vou descer para mostrar aqui para vocês. Fileira do banco traseiro ainda, ó, cinto de 3 pontas, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Tem o detalhe aqui do descansa-braço com opção para 2 corta-copos, facilita viajando com 3 ou 4 pessoas no modelo. O detalhe também com Isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 passageiros aqui atrás. Isso é bem interessante. Aquecedor do vidro traseiro, os 2 ganchos aqui que você pode utilizar de alguma forma. Revestimento da porta, essa parte aqui com acabamento em couro, com a linha aparente, já que um plástico rígido, com essas ranhuras que ficam bem marcantes, para fazer a abertura, ó, dessa mesma forma aqui, é bem diferenciada, né? Essa parte que nós já estávamos acostumados com aquele puxador aqui você colocou a mão no puxador, já é bem facilitado. Esse detalhe com acabamento aqui em metal, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, o alto-falante aqui na porta, todos os detalhes com porta-treco e também detalhe do porta-copos aqui na porta da Ranger. A sua chave é do tipo presencial. Esse botão vermelho você aciona para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta. E aqui alarme perimétrico. Você colocando a chave no bolso ou na bolsa, você consegue fazer a abertura aqui do modelo através da Smart Entry. Colocar a mão entre a maçaneta, ela já libera aqui a abertura através da Smart Entry, trazendo mais comodidade. Falando em comodidade, ela tem um aplicativo Ford Pass, que você acessando no seu smartphone, você consegue fazer o acesso remoto do carro para poder dar partida, ligar ar-condicionado, acompanhar nível de óleo. Detalhe bacana também, você está viajando, quer trancar o veículo, se você não lembra, consegue trancar ou destrancar o veículo remotamente. E consegue agendar a partida remota. Muito tempo viajando, o carro está lá parado, você quer dar partida para ele funcionar o motor. Tudo isso você faz referente ao aplicativo e localização do veículo também. E isso é bem interessante. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste elétrico. Você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo da altura do banco, o ângulo aqui das costas para você deixar de seu conforto. E aqui você consegue inflar, ó, a parte com detalhe da lombar. Ela vai inflar essa parte aqui para você fazer a utilização. Carpete aqui com um detalhe, com uma inscrição Ranger, com toda a parte em cor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior da nova Ranger Limited Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Um painel digital de 12.4 polegadas. Isso aqui é bem bacana no carro. E aqui realmente a mudança aqui na parte, vamos dizer aí, de eletrônica do carro. Olha o tamanho dessa multimídia. Parece um iPad aqui no carro, de 12 polegadas também. Conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Muito bacana essa parte aqui do carro, todo acabamento em black piano, os difusores do ar-condicionado com detalhe em cromado aqui para vocês verem. Aqui nós temos toda a parte do ar-condicionado digital 2 zonas, você consegue fazer aqui por baixo ou apertar o botão aqui, colocar a mão aqui, aumentar ou diminuir o ar-condicionado, ar quente, ar frio, temperatura aqui para o lado do passageiro, aqui nível onde você vai colocar aqui a ventilação, ligar o ar-condicionado. Aqui até a parte de engate, para vocês terem ideia, para vocês terem aqui, ó, a opção do reboque eletrônico, que você consegue fazer a opção. Aqui na tecla Home, você tem aqui o Android Auto, Apple CarPlay sem fio, manual do proprietário, o detalhe aqui com a mídia, telefone, rádio, parte de câmera que você acessa aqui, ó, câmera 360 graus da parte frontal. Não precisa nem colocar no neutro ou P para poder utilização. Você já vem aqui na multimídia e utiliza, ó, câmera 360 graus, enfim. É bem intuitivo, você tem todos os ângulos de câmera aqui se você quiser mudar, alternar, ó. Então realmente é um diferencial aqui no modelo, ó, câmera do lado esquerdo, direito. Então assim, realmente, essa parte aqui de multimídia, o carro ficou sensacional. Porta-trecos aqui, outro porta-trecos dessa parte aqui também que fica diferenciado. Porta-luvas aqui com um detalhe menor aqui, com um acabamento bem macio ao toque com a linha aparente. O ar-condicionado, como eu falei para vocês, que é digital 2 zonas, você consegue colocar aqui pro lado do motorista e passageiro, ligar o ar-condicionado, dessa parte aqui, fluxo do ar-condicionado, enfim, você consegue fazer tanto na multimídia, tanto aqui, hardware, software, enfim, você consegue utilizar. Olha o detalhe aqui com a abertura aqui,
que tem toda a parte do console central, com um detalhe aqui em preto fosco, recarregamento de celular por indução, sem fio, uma tomada aqui USB do tipo C, uma tomada do tipo normal, um porta-trecos aqui, outro aqui, 2 porta-copos, enfim, infinidade aqui de opções aqui no modelo. Câmbio eletrônico automático de 10 velocidades. E você colocando aqui no modo drive e desligando o carro, que é o que eu vou fazer aqui agora, ela volta sozinho pro P, para deixar de forma muito mais segura. Vamos supor que você esqueça e saia do carro com ela em drive, enfim, tudo isso o carro tem como opcional. Então assim, é bem bacana. Freio eletrônico aqui também no modelo, auto hold para poder fazer a utilização. Aqui nós temos a opção dos modos referente aqui, tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, e aí você mudando aqui para o lado, você tem as 6 opções, ela vai aparecer aqui, ó, as 6 opções, você vai mudando aqui, e ela vai mudando aqui também as opções que você tem na condução aqui, ó. Aqui ela ficou 4x2, 4x4 para você usar automaticamente, ela até vai identificar qual roda aí. Vamos supor que você está na estrada, ela usa somente 4x2, enfim, ela faz tudo isso de forma automática. Aqui, para você fazer, no caso aqui a utilização, ela vai pedir para você colocar em neutro aqui, como eu fiz agora. Coloquei o L aqui, aí ela vai fazer a seleção aqui no momento para poder estar fazendo a utilização com a parte ali, vamos supor, com mais peso, muita lama. Ela vai usar a reduzida aqui de uma forma que realmente você tem todo o potencial dos 250 cavalos do motor e 61,2 de torque. Então isso aí realmente é bem interessante no modelo. E você consegue apertar esse botão aqui, ó, e ela já vai mudando ali toda a parte. Aparece até a câmera aqui, ó. Você tem ideia? Você apertou nessa parte dessa inclinação aqui, ela vai aparecer a câmera frontal aqui, por quê? Porque às vezes o carro está inclinado e você não consegue enxergar o que está à frente ali em off-road, então ela vai aparecer ali para você ver ali naquela parte que você necessita do uso de uma parte frontal. E aí você tem as informações aqui, ó, até de calibragem dos pneus, ela mostra quanto que tem aqui no modelo, você consegue fazer o bloqueio do diferencial traseiro aqui pela multimídia, então tudo isso você faz, tanto aqui nessa parte dos botões aqui que você tem, tanto aqui na multimídia. Então realmente o carro tem muita opção para você estar fazendo, para poder estar ligando e desligando os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, aqui para você estar ativando ou desativar o controle de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS, aqui é a função Stop and Go que você consegue também estar utilizando, aqui o descansa-braço, ó, todo revestido em couro, bem macio com a linha aparente, tem todo esse espaço para você utilizar, uma tomada 12 volts e também da forma que você achar melhor no modelo. Revestimento aqui do banco dianteiro em couro, com essa parte toda lisa aqui, a costura aparente, vindo mais acima essa parte com um detalhe lateral para trazer mais conforto, detalhe aqui com as alças no teto, quebra-sol que não conta com iluminação, é só com espelho, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui no teto, porta-óculos, iluminação que você tem aqui em LED, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol alto, um carro vindo atrás de você à noite, muito de segurança interessante, todo acabamento aqui em cinza metálico, já mostrei essa parte para vocês, porta-trecos aqui, saída do difusor do ar-condicionado, olha aqui o detalhe para você tá desbloqueando a abertura da porta aqui mesmo do lado do passageiro, isso é difícil ver num carro e ela tem, porta-luvas maior aqui embaixo, aqui a alça para parte do passageiro, detalhe também ali com alto-falante ali na parte do painel, todo acabamento aqui nessa parte é com plástico rígido, aqui ele já tem um acabamento aqui com um plástico bem macio ao toque e também as linhas aparentes. Na porta do motorista, todos os comandos são iluminados, 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, a abertura das portas aqui que você consegue fazer também a trava das portas, e aqui o detalhe, a regulagem elétrica dos retrovisores tanto do lado esquerdo e direito, apertou esse botão, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor, difusor do ar-condicionado e também esse acabamento aqui, esse porta-trecos aqui para a parte do motorista e aqui também, e aqui nós temos os detalhes para poder estar utilizando aqui no painel, para poder estar ligando a parte da iluminação lá da caçamba. Aqui nós temos farol alto automático, apertou aqui ou girou, ele vai fazer o acendimento automático aqui, aliás, o acendimento manual, lanterna ou para desligar o farol. Apertou aqui
a indicação referente aqui à luz de neblina e aqui referente ao brilho da intensidade aqui do painel que você tem para poder fazer a utilidade. Esse outro botão aqui você já ajusta o facho do farol para cima ou para baixo, de acordo com o peso que você está no carro. Isso também é bacana, favorece para você estar utilizando aí no dia a dia. A abertura aqui do cofre do motor mais abaixo. A sua direção é eletroassistida com ajuste de altura, ajuste de profundidade. Todo acabamento aqui em black piano e também essa parte metálica. Revestimento aqui em couro com essa linha aparente. O detalhe aqui do volante multifuncional com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos do computador de bordo que você faz aqui na multimídia, os comandos referentes ao sistema de segurança que você tem pré-colisão com mudança de faixa involuntária também, ACC. O pré-colisão ele identifica pedestres e também veículos. Vamos supor que numa situação de risco eminente você não viu ali essa parte de risco à sua frente, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida protetiva, ela vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é um sistema de segurança interessante. Mudança de faixa involuntária, se você não colocar a seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ela também vai dar um alerta sonoro e visual para informar que você está saindo da faixa de rodagem. Ela tem também assistente de centralização em faixa, ela vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem. E se você ficou muito tempo sem a mão ao volante, ela vai te dar um alerta ali, vai deixar o volante um pouquinho mais duro para mostrar para você que você precisa segurar o volante, que você precisa guiar ali na linha da faixa de rodagem. Bem interessante também. E assistência aqui referente ao ACC. Esse botão, se você manter ele ativado, vamos supor que você colocou a velocidade a 100 km por hora, ela vai, numa situação de risco que você despercebido no trânsito, não viu o carro à sua frente, diminuir a velocidade, ela vai se igualar ao carro que está à frente. Ela tem sistema stop and go, então o veículo parou, ela vai parar, o veículo continuou, ela vai continuar automaticamente mantendo uma distância segura. Você consegue selecionar aqui qual é a distância limite ou a distância máxima que você quer do veículo à sua frente. Também é bem bacana. E farol alto e baixo comutativo. Manteve o farol alto, veio um veículo contra você, ela coloca para o farol baixo. Passou o veículo por você, ela vai voltar para o farol alto automático. Isso aí bacana também na estrada, para você que está dirigindo, é até legal para você não ficar naquela briga de farol alto e baixo à noite, até incomoda. Então ela faz isso de forma automática. E também ela tem assistência referente à oscilação no volante. Quando você está ali na estrada, muito tempo dirigindo, oscilando muito o volante ali, ela vai perceber que você está fadigado, ela vai te dar um alerta falando para você descansar um pouco, parar ali a viagem e descansar por conta da fadiga que você está tendo ali ao dirigir. Então realmente isso é um diferencial aqui no modelo. O painel digital, como eu falei para vocês, 12.4 polegadas, então você tem conta giros aqui, tudo de forma digital. Indicação aqui do câmbio, tá no neutro no momento. Aqui do outro lado o velocímetro, e aí nós temos odômetro, trip A, trip B, temperatura exterior, indicação de câmbio como eu falei para vocês, temperatura do motor. Aqui referente ao tanque de combustível que está marcando ali, tá no finalzinho, mas são 80 litros, indicação até da parte de refrigeração, enfim, bem completo essa parte do painel. Voltando aqui, colocando a seta para baixo, temos comparativo de viagem, consumo de combustível, referente ao Auto Start Stop que ela tem também para você fazer a seleção, cinto de segurança, assistência para o motorista. Referente aqui o My View, você clica aqui em OK, você consegue fazer todo o acompanhamento aqui do carro também, média instantânea, tempo de viagem, enfim, uma infinidade. Em Off-Road aqui você consegue colocar aqui as configurações também do veículo e até referente a reboque, que ela tem as informações e a assistência eletrônica para você estar puxando o trailer, por exemplo, com as linhas aqui do lado. Deixa eu falar para vocês aqui. Colocando na câmera de ré, nós temos aqui as linhas dinâmicas. Virando aqui, ó, você tem a inclinação dessas linhas dinâmicas também. E ela tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade. Então você encostou próximo de um veículo, que é o que eu estou fazendo agora, ela vai manter a assistência, ela vai piscar aqui e vai dar o alerta tanto na multimídia como no painel. Então isso e também é um diferencial para o modelo. E olha aqui, ó, câmera 360 graus, você vê todo o trajeto que você está fazendo aqui, dando ré do veículo. Isso realmente
é um diferencial no modelo que eu mostrei os detalhes para vocês. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da nova Ford Ranger 2024, que eu mostrei todos os detalhes. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso você queira acompanhar algo depois que eu não mencionei, você possa estar acompanhando lá. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.